Olá a todos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhãs na TV. Temos um programa muito bom para si hoje, sempre com convidados e temas muito atuais e com coisas que nós sabemos que agrada também a si, que nos vê um pouquinho por todo o mundo, onde nós conseguimos chegar até si. Um beijinho muito grande para si, que está sempre connosco aí às 10 da manhã, já está aí para estar connosco, para nos fazer companhia, para aprender um pouquinho também com os nossos convidados, mas para si que é a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Exato, onde quer que nos esteja a ver, de norte a sul do país ou de outros países, né? Porque somos uma televisão internacional, você é o nosso convidado de honra. E já sabe que eu e a Sara e toda a equipa do Manhãs TV trazemos os melhores projetos, sonhos, histórias e convidados para si, e hoje não é exceção. Hoje nós vamos estar na primeira parte do nosso programa, a conversa com a doutora Sofia Gabriel, psicóloga na Mind, onde vamos falar acerca de um tema importante e até um pouco sensível, mas nós gostamos de abordar todo tipo de temas para aprendermos cada vez mais. Perda gestacional. Então ela vai falar connosco nesta primeira parte do programa sobre essa matéria. E depois na segunda parte vamos estar com a doutora Ludmila Bonelli, ela é CEO e diretora científica da Bebel, já cá esteve connosco, e hoje vai-nos falar acerca do rejuvenescimento celular. Aqui a Bebel acho que é uma marca de sucesso lá no Brasil, já há 10 anos que é uma marca de sucesso lá no Brasil e hoje já esteve cá no programa no Manhãs da TV há uns tempos. Achei um espetáculo super interessante este produto, portanto se vocês nunca ouviram falar desta marca, hoje vão ouvir e vos garanto não vão arrepender-se. Exatamente. Então e agora, sem mais demoras, nós temos as nossas redes sociais, depois vocês podem mandar os comentários e beijinhos, nós voltamos já com a primeira convidada. Nós já estamos de volta e temos aqui a doutora Sofia Gabriel, que faz parte da Mind, que já cá esteve connosco, os outros psicólogos também que fazem parte, e hoje nós vamos conhecer a doutora Sofia, que nos vai trazer este tema um pouco sensível, mas que eu acredito que vai ajudar para si que possa estar a passar por essa fase da perda gestacional ou não, mas também para quem, porque muitas vezes nós conhecemos pessoas, colegas, amigos, familiares e toda a informação é sempre útil para que nós também possamos ajudar quem está perto de nós. Bom dia, doutora Sofia. Bom dia, muito obrigada pelo convite desde já a ambos. É um prazer tê-la cá. Obrigada. Faz parte da Mind. Sim, exatamente. E a Mind situa-se no Parque das Nações, exatamente, não é? Sim, onde disponibilizamos serviços de psicologia clínica, mas também de psicologia forense e também esta consulta de apoio ao luto, aqui especializada na intervenção psicológica no luto, seja perdas humanas como também perdas de animais de companhia. Disponibilizamos este serviço especializado exatamente aqui no tema da morte e do luto. Perda gestacional. Infelizmente é algo bastante atual. Sim. Sim, por ano a Organização Mundial de Saúde aponta aqui para, em termos mundiais, 43 milhões de perdas gestacionais. A perda gestacional é assim a perda de um filho que acontece durante a gestação. Esta perda tem um enorme potencial para ser uma experiência traumática, uma vez que é a perda de um filho que a ciência psicológica aponta como dos fenómenos aqui do ciclo da vida com maior potencial traumático. Isto porque um filho não nasce a quando? Dos 9 meses de gestação, não é? Mas sim quando nasce na mente dos pais, na imaginação, a partir do momento da tomada de decisão, a partir do primeiro teste positivo, e então no luto gestacional há uma quebra muito violenta da relação de vinculação que tinha vindo aqui a ser desenvolvida entre a mãe e o bebê e também entre o pai e o bebê. Há esta perda primária, que é a perda do filho, mas também muitas perdas secundárias. A perda da identidade mãe e pai, esta sensação de falha biológica, particularmente nas mulheres, carregam o sofrimento psicológico e também o sofrimento físico, particularmente quando é exigido um parto, não raras vezes a partir das 24 semanas. Também esta fragmentação da identidade do casal. Este é um tema que, apesar de não ser a minha área de intervenção, também está associado à infertilidade, não é? Como dialogávamos. Portanto, é aqui um tema que traz muitos outros temas da psicologia aqui associados de uma forma muito violenta do ponto de vista emocional. Como é que a doutora acabou por entrar nesta área, nesta matéria, né? Eu acredito que certas pessoas têm que ser programadas para fazerem o que fazem, né? Por exemplo, um neurocientista, um médico de cardiologia, eu não conseguia fazer o que ele faz, mas ele tem que ser programado para isso. Há certas pessoas que têm essa capacidade de dons. Como é que se interessou por esta área?
Enquanto psicóloga, este interesse pelo tema da morte e do luto iniciou-se imediatamente quando a dissertação de mestrado. Em colaboração com uma associação com pais em luto, o que eu tentei perceber é que mecanismos é que os pais em luto usavam e recorriam para gerir emocionalmente esta que é considerada pela ciência psicológica a perda mais traumática que o ser humano pode vivenciar. E de facto foi este interesse por perceber aqui do ponto de vista da psicologia como é que nós, seres humanos, conseguimos gerir do ponto de vista emocional algo que nos transcende completamente do ponto de vista psicológico e emocional. Foi assim a origem, diria eu. E este tema é um tema bastante sensível, mas é algo que nós podemos fazer. Algo como, por exemplo, ir às consultas de luto, que a doutora Sofia já nos vai explicar melhor, porque é extremamente importante lidarmos com a situação e lembrarmos que quando há estas perdas gestacionais, não é só a mulher que sofre, é o homem também, e que tem formas diferentes de sofrer, não é? A doutora Sofia vai-nos explicar também um pouquinho isso, porque muitas vezes nós temos a ideia que parece que é só a mulher que sofre, mas não é. O homem tem uma forma diferente de sofrer, tem uma forma diferente de levar essas situações e de gerir, e muitas vezes só se permite fazer o luto depois de ver que a esposa, que a mulher já está a iniciar essa fase. Estou a falar bem ou não? Sim, está certíssima, está certíssima. De facto, até existe uma pressão social, até pelos papéis de género, não é? Para que o homem tenha aqui este papel de protetor e, de facto, o luto do homem só surge, não raras vezes, quando a mulher já se encontra mais estável e mais regulada do ponto de vista emocional. A intervenção psicológica também é muito importante para ajudar a compreender as diferenças no luto, não é? Enquanto o homem tende mais a isolar-se e a recorrer ao silêncio para gerir a sua dor, não raras vezes as mulheres tendem a expressar mais a dor, a querer falar sobre a perda, sobre as imagens traumáticas do parto, do diagnóstico, quando há aqui até a malformação congénita, e por vezes a mulher pode interpretar o silêncio do homem como algum tipo de rejeição ou desvalorização da perda. E neste caso o marido ou o companheiro também pode interpretar erradamente esta tentativa de diálogo como uma forma de negar a perda ou de aqui fazer um luto não saudável. E é muito importante na intervenção psicológica encontrarmos rituais do luto e mecanismos que sirvam para ambos, seja individualmente como também em casal, porque também há aqui um luto familiar, não é? Os avós estavam envolvidos, os padrinhos, os tios, é um luto de toda a família. Exatamente. Quando nós falamos neste tema, esta parte do luto, muitas vezes há um grande sentimento de culpa que está sobre ambos. Sim. Particularmente, ou seja, tendencialmente a mulher carrega mais esta responsabilidade e esta culpa pelas questões naturais da gestação, não é? Ainda que o homem também carregue. Eu acho que a culpa está presente em todos os processos de luto, não é? Mas neste processo de luto de progenitor descendente, a culpa é a emoção que mais predomina. A culpa e a zanga e a injustiça. Porque eu, porque na minha família, porque é o meu bebê, não é? Particularmente em casos em que o risco de uma nova gestação é tendencialmente baixo, não é? E que este projeto pode ficar inviabilizado. Okay. Eu lembro-me que não foi uma situação muito agradável. Quando tive o meu primeiro filho, já foi há 24 anos atrás, eu tive o bebê com o parto normal, mas na mesma sala estava uma mãe e nós estávamos... Como é normal, quem já passou por isso sabe como é que a gente está, não é? No recobro, naqueles momentos iniciais, não estamos assim muito bem, mas até estávamos tranquilos. E estava eu, mais outra senhora, também tinha tido o seu bebê, mas estava lá uma mãe. E nós perguntámos, então, como é que correu, não sei o quê. E às tantas nos apercebemos que ela teve que passar pelo processo todo, mas teve uma gravidez atópica, portanto, fora do sítio. Mas ela teve que passar pelo processo todo e ela estava exatamente no mesmo sítio que nós. O que não é muito bom porque... Claro. Não é? Porque ela estava... E nós até acabámos por ficar solidárias com ela e nem falámos mais sobre os bebés, nem aquilo que estávamos a sentir, porque nós estávamos a ter aqueles sentimentos e aquelas coisas todas, mas
tivemos, digamos assim, um final feliz e ela teve que passar pelo processo todo e não teve um final feliz, Sim, não é? sim. Portanto, é uma situação às vezes um bocadinho desvalorizada, não é? Às Sem vezes dúvida, sem dúvida. o sentimento e aquilo que a pessoa está a passar. Sem dúvida. Não só pela sociedade e família, mas por vezes também pela entidade médica, não é? Ou seja, até por vezes para ser mais fácil lidar com a dor, e há profissionais que não sabem tratar deste tema da morte e do luto, e enquanto seres humanos fugimos, não é? Há quase que já esta pressão para ainda é nova, vai ter uma nova gravidez, está tudo bem, ainda nem era um bebê, não é? Frases feitas e clichê que para a pessoa podem fazer sentido, mas que para quem está em luto são frases muito violentas, não é? Infelizmente, apesar de já não acontecer com tanta frequência, por questões até burocráticas de espaço, estrutura hospitalar, ainda acontecem experiências e são traumáticas, é quase que uma retraumatização também aqui da mulher. Nos grupos de ajuda, que na Mind nós temos intervenção individual, terapia, mas também grupos de ajuda para mulheres em luto, é muito frequente esta partilha do hospital. Mas os grupos em luto são aqui uma intervenção complementar à terapia individual e temos tido muitos ganhos do ponto de vista emocional, porque estamos a falar de mulheres, mães e pais que estão exatamente numa situação semelhante, porque cada experiência de luto também é única, não há tanto o medo de julgamento ou da crítica, porque há uma experiência que é partilhada, existe um maior risco de intimidade emocional, de haver uma partilha, esta sensação de ajudar e ser ajudado, também é aqui um complemento à terapia que é fantástico para os pais em luto e que temos feedback muito positivo na Mind neste sentido. Muitas vezes nós conhecemos casos de casais que passaram por esta situação e que depois, passados uns tempos, acabam por se separar, não é? Sim, também é uma realidade que é muito frequente, infelizmente. O que a ciência aponta é que temos aqui duas realidades. Ou de facto há aqui uma aproximação do casal, ou por outro lado pode haver aqui uma ruptura. Não raras vezes já existiam aqui algumas fragilidades na relação, não é? Que acaba por culminar com o término. Noutros casos, até esta ajuda mútua pode originar aqui uma aproximação. Mas quando há, não raras vezes, esta intervenção, esta comunicação mais serena, respeitar as diferenças, mas é uma experiência traumática muito violenta, que é verdade, tende a levar à ruptura. Mas não é sempre, naturalmente. Sim, sim. Ainda bem que temos profissionais como vocês para ajudar. A pergunta que eu faço, eu tenho aqui uma pergunta da seguinte forma, mas eu vou mudar um pouco, que é, dizem quais são os sinais que uma mulher precisa de apoio psicológico após uma perda gestacional? Acho que a partir do momento em que tem uma perda gestacional precisa logo de apoio psicológico. Sim. Mas quais são os sinais em que já é um caso urgente, tanto para a mulher como para o homem? Porque há pouco falou de um luto não saudável, certo? Sim. Se a mulher, ou seja, se os pais em luto sentirem que, por exemplo, são incapazes de manter uma rotina, ou seja, as tarefas mais básicas do dia-a-dia, devido à intensidade do sofrimento, não é? Se forem incapazes de comunicar sobre a perda de uma forma relativamente serena, e naturalmente que os primeiros 6 meses são os mais difíceis, inerentemente a qualquer luto ou perda que esteja a ser vivenciada, mas se o sofrimento for tão atroz que a pessoa sente-se incapaz de cumprir com tarefas básicas do dia-a-dia, aqui a intervenção psicológica é imperativa, não é? Se a pessoa se vir que o sofrimento é tão intenso que limita literalmente o dia-a-dia da pessoa e que estará a trazer cada vez mais conflito familiar, não é? Seja com o companheiro, seja com os filhos, adolescentes, crianças, não é? Mas é uma experiência que é tão traumática que, de facto, a intervenção psicológica seria sempre imperativa. Certíssimo. Para os amigos e familiares, se calhar de segundo grau, primos, né? Irmãos da esposa ou do marido, alguns às vezes querem ajudar, mas também não sabem se o devem. Podem ajudar, devem de ajudar. Como é que o podem fazer? Eu acho que o mais importante, enquanto psicóloga e também enquanto pessoa, é a presença das pessoas que nos querem acarinhar, não é? Não recorrendo a estas frases mais clichê, que enquanto seres humanos são fáceis para nós, não é? E que nos são familiares, mas literalmente perguntar à pessoa o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ajudar. Por vezes basta a pessoa estar presente, ajudar com refeições para a família que está em luto, ficar com as crianças, dar um abraço, estar simplesmente a existir, passa a expressão, junto da pessoa. Porque por vezes, por mais que seja um discurso fantástico, não é isso que a pessoa necessita. A pessoa necessita de muito colo emocional. E por vezes tendemos a recorrer a este discurso que nos dá segurança, mas não é isso que a pessoa em luto precisa, é mais deste colo. Então não tem que ter medo de se querer aproximar. Não.
respeitando aqui a resposta da pessoa, que por vezes pode ser eu quero estar sozinha, não é? Também tentar aqui vigiar se a pessoa não se está a isolar, que é aqui um fator de risco para a depressão, e uma perda estacional está associada a um luto mais difícil, ansiedade, depressão, stress pós-traumático, não é? Também estamos aqui a falar de um tema que por vezes pode enviar, aliás, relacionar aqui a violência obstétrica. A perda estacional está aqui associada com muitas problemáticas da psicologia que nos preocupam, de facto. Certíssimo. Quando quando a pessoa está a passar por esta fase, neste caso, falando agora da mulher, não é só a perda gestacional, porque se é na parte gestacional significa que ela iniciou um processo de gravidez, não é? Portanto, o organismo dela, as emoções delas, portanto, ela tem que gerir uma série de coisas ao mesmo tempo, não é? Como é que, por vezes há mulheres, e depende da maneira de ser de cada uma, não é? Que querem deixar acalmar as coisas e depois, então, mais para a frente, ver como é que vai gerindo, mas porquê que há sempre aquele sentimento de isto não devia ter acontecido comigo, eu não fiz isto, eu não devia ter feito isto, porquê que eu não soube fazer o meu papel até ao fim? Sim, sim. E eu acho que é um bocadinho a nossa procura de significado enquanto seres humanos. Para nós ficarmos em serenidade e em paz, nós necessitamos de uma causa, porque somos seres muito racionais, não é? E por vezes, quando há algo que nos rouba a sensação de controlo, estabilidade, previsibilidade, nós necessitamos de responder ao porquê. Porquê eu? Porquê a minha família, não é? Porque eu queria tanto ser mãe e outra pessoa que nem sequer tinha esse plano, não foi um bebê tão desejado ou planeado, não sofre uma perda, não é? Eu acho que é um bocadinho este, entre aspas, egoísmo saudável do luto, porque de facto estar em luto é também aceitar que eu não vou encontrar uma resposta para o meu porquê. E nem sequer devo forçar, por vezes nós tropeçamos nesse significado enquanto pessoas em luto. Mas é um processo que é saudável e normativo, esta procura de um porquê. E em termos de intervenção psicológica, por vezes em terapia, podemos tropeçar nesse porquê, não é? Que é muito único, individual para cada mulher em luto. Aliás, os pais, cada um deles, pode aqui encontrar um significado diferente para a perda. E estamos aqui já a falar de outros processos, como o crescimento pós-traumático, que é aqui esta vertente dita mais positiva de uma experiência traumática. O crescimento associado do ponto de vista psicológico. Estamos a falar de uma perda gestacional num lar, por norma, se, por exemplo, se a gravidez já vai bastante avançada e quando essa situação acontecer, por norma, os pais já têm certas coisas preparadas, não é? Qual é o processo que se deve fazer? É retirar tudo e fazer como se não estivesse lá? O luto, eu acho que é o único processo psicológico em que não há timings, não há aqui um tempo perfeito ou ideal para estas tarefas do luto, não é? O que eu sinto é que os pais não devem colocar aqui pressão sobre eles e devem fazê-lo somente quando se sentem preparados, não é? Isto também são rituais do luto. Algumas mães tomam a decisão de doar a maternidades o seu leite materno. Quando estamos a falar de gravidez já estavam mais avançadas. É uma forma de também homenagearem o filho perdido, não é? E sentirem também aqui que têm um papel ativo no seu processo de luto, não é? Por vezes os pais cometem, entre aspas, este erro de, imediatamente após a perda, transformarem o quarto num escritório, a título de exemplo, não é? Isto é um mecanismo de fuga, de evitamento, de negação. Mas o que me preocupa é que, com uma decisão tão impulsiva do ponto de vista emocional, depois vem o arrependimento e a culpa. E aí já não há nada a fazer. Portanto, não estamos aqui a procrastinar nem a arrastar a decisão. Certo. Vamos é tentar fazê-lo no momento mais adequado. Dar tempo, não é? Exatamente, exatamente. O tempo não cura tudo, é um mito. Mas o que fazemos durante esse tempo é de facto aqui imperativo para o bem-estar no processo de luto. Como é que os pais também conseguem ajudar no caso de, por exemplo, haver irmãos, não é? Como é que os pais também podem ajudar os seus filhos, não é? Em relação a essa perda também? É muito importante falar com as crianças sobre este tema da morte e do luto, não é? É um tema que é sempre aqui abordado em função da faixa etária e da maturidade emocional da criança, não é? Mas é muito importante esta comunicação de que houve um membro da família, um bebê, que nasceu e que morreu, há aqui um processo de luto familiar e também identificar aqui estratégias com a criança para a regulação das suas emoções, não é? É muito importante que os pais reconheçam que estão tristes, que estão zangados, que chorem para haver esta normalização do luto junto da criança e até incluí-la nos rituais do luto, não é?
podem colocar em casa uma moldura com uma foto da ecografia, com o nome do bebê, que é muito importante atribuir o nome ao bebê que foi perdido, foi um familiar que nasceu e que morreu, que tem uma identidade, colocar uma vela, junte-se a fotografia, flores, haver um espaço em que a criança pode falar abertamente sobre o irmão, não é? Não recorrer a frases um bocadinho mais abstratas como o irmão está no céu ou o humano é uma estrela, não é? Porque numa noite em que não haja estrelas, onde é que está o humano, não é? O humano está a dormir para sempre. A criança pode desenvolver medo de dormir. É muito importante aqui não usar estas expressões mais abstratas no tema do luto com a criança, não é? Quando são irmãos que já estão numa fase mais da adolescência, os cuidados, a forma de falar é diferente. Sim, podemos ser ainda mais realistas. E eu sinto que os adolescentes têm mais recursos, até do ponto de vista emocional. Não é que o luto seja mais fácil, mas têm mais recursos a que recorrer aqui para a gestão emocional. Os amigos, não é? Acabam por ser Sim. fugir também. E as crianças têm mais esta expectativa do humano, da mana, para brincar, para intervir, até assim uma visão um bocadinho fantasiada, e é mais difícil para as crianças expressarem as emoções, não é? Mas a intervenção no luto com crianças também é muito, muito importante e valorizada. Como é que depois a mulher consegue perceber que pode ter uma outra gravidez e que poderá não acontecer o mesmo que aconteceu? Eu acho que é uma ansiedade que é aqui muito reativa e normativa a quando uma nova gestação. Daí que, mais uma vez, não é a intervenção psicológica seja tão importante, até para prevenir que haja aqui um ciclo vicioso, não é? Que a mulher fique tão ansiosa que possa essa ansiedade trazer aqui complicações para a gestação e para o parto. Mas é uma ansiedade que, infelizmente, é normativa, tendo em conta a experiência traumática. Ainda assim, o mais importante é que seja uma tomada de decisão familiar, que a mulher não se sinta pressionada a fazê-lo, não é? E que também sinta que está disponível para amar novamente uma criança, um bebê e fazer todo este processo, não é? Disponível para amar. Sim, sem dúvida, porque cada filho é único, não é? Um filho jamais irá substituir outro, nem é o objetivo dos pais. Mas por vezes, quando não há tempo e espaço para fazer o luto, a mãe pode não estar tão disponível para amar e aquele pai, como seria aqui o expectável e o que os próprios pais querem. Quando, na sua opinião, quando vemos casos de senhoras que passaram por uma perda gestacional e depois acabam por engravidar e estão à espera de um outro bebê, isso é algo que ajuda a superar ou é algo que traz os receios do passado, na sua opinião? Eu acho que, ou seja, há experiências em que, de facto, uma nova estação, uma nova vida, uma nova luz, não é? É, de facto, uma lufada de ar fresco para a família e dá esta segurança de que nós, enquanto família, não perdemos este projeto parental, mas, de facto, depende muito desta disponibilidade emocional dos pais para a parentalidade, não é? Há casos em que é exatamente o que os pais necessitavam, há outros casos em que a intervenção psicológica é muito importante para esta preparação emocional. É um bocadinho clichê, mas o luto vai aqui em sintonia, literalmente com a expressão de cada caso é um caso, porque as experiências traumáticas e até as experiências de vida positivas são únicas. E o papel de pai e mãe é muito importante para a nossa identidade enquanto seres humanos. O vosso papel, pelo que eu entendo, é também então perceber cada pessoa Sim. o que será mais adequado para sem dúvida. entrar. Sim. Respeitando a decisão individual de cada família e dando suporte para qualquer que seja aqui a decisão dos pais, sim. Há um tempo para fazer o luto? O luto não tem tempos, é verdade. Os primeiros 6 meses são os mais difíceis. Há teorias que dizem que um luto nunca tem fim, que acompanha a identidade da pessoa para sempre, e eu concordo. Por outro lado, também concordo com outras teorias que nos dizem que não há uma aceitação da morte, mas existe uma aceitação da necessidade de eu, pessoa em luto, aprender a viver sem a pessoa perdida. E dentro desta aceitação do aprender a viver, quando a pessoa já se encontra numa fase em que fala sobre a perda, emocionando-se, não é? Mas de uma forma dita positiva, da homenagem, da nostalgia, do contacto com uma experiência, e não de uma forma pesada, negativa e traumática, podemos admitir que a pessoa está numa fase de aceitação do luto, não é? Quando a pessoa é capaz de aprender a voltar a viver, nunca esquecendo da pessoa perdida, não é? Mas aceitando a necessidade de a sentir meramente simbolicamente, não é? Estamos a falar aqui da perda gestacional, mas a perda de um filho é igual, ou a forma de tratá-la, a forma como os pais veem, é igual a uma perda gestacional?
há um pouco este estigma de que o bebê ainda não tinha nascido, não é? Mas em termos aqui de complexidade do luto, continua a ser a perda de um filho, é igualmente traumática, é igualmente complexa, não é? Eu acho que cada luto é único, enquanto que os pais que perderam um filho, que era um adolescente, uma criança ou um adulto, têm memórias, não é? Não, alguns casos de perda estacional, que os pais dizem é que eu não tenho nada onde me agarrar. Não é? Eu acho que cada um destes lutos é a perda de um filho sempre, é traumática sempre, trazem aqui desafios distintos, não é? Sim. Traumas é algo que pode afetar uma pessoa para o resto da sua vida. Por isso ela precisa de um acompanhamento profissional. Pode-nos falar alguns casos de sucesso que passaram pela Mind e que se calhar para si recorda com carinho, pessoas que conseguiu ajudar? Sim, até pensando na perda estacional, nesta problemática e até em sintonia aqui com o nosso diálogo e com o rumo do diálogo, que acho que foi muito importante, são estes casos em que de facto há uma perda estacional traumática e violentíssima do ponto de vista psicológico e emocional, e enquanto Mind observamos aqui a família a reerguer-se do ponto de vista emocional, enquanto família a aproximar-se nos recursos, apoio e rituais do luto, e aqui até a culminar com uma nova estação que corre super bem, que há o nascimento de uma criança, em que até para nós é aqui quase que simbolicamente a sensação de que foi um processo muito positivo, não é? Mas até quando não faz sentido para esta família existir uma nova estação, mas a sensação de que aquela família está estruturada, que houve aqui um apoio mútuo, uma ajuda que foi fundamental ao longo do processo de luto e que acabamos por nos orgulhar, literalmente, esses processos, porque são violentíssimos, mas quando culminam com esta serenidade familiar, já ficamos felicíssimos, sem dúvida. Estamos a falar, por exemplo, de uma perda, não é? Mas há mulheres que, infelizmente, passam algumas vezes por essas perdas. Sim, sim. Pois. E neste caso os lutos são tendencialmente mais traumáticos porque há uma retraumatização do diagnóstico, do momento do procedimento médico, não é? Há aqui quase todo um processo, ou seja, eu vou viver exatamente a mesma experiência e por vezes com mais desafios. Não é? Não existe o fator surpresa, ok, mas o facto de eu saber que vou viver uma experiência traumática, por si só, é algo que é muito impactante do ponto de vista emocional. Daí o acompanhamento ser sempre imprescindível. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar que não sou imparcial neste tema, não é? Mas é muito importante para a mulher, para o companheiro, para a família, não é? Por vezes até os avós que estão aqui numa situação também de impotência a assistir ao sofrimento de um filho e à perda também de um neto, não é? São processos também muito difíceis. Para alguém que esteja curioso, ou seja, de conhecer a Mind e ser acompanhado por vocês, como é que tudo começaria? Como é que vocês começam estes processos? Nós começamos por conhecer a pessoa, não é? E também a história da perda, para compreendermos aqui especificidades e desafios. Nas primeiras sessões, ainda que o objetivo principal seja o estabelecimento de uma relação terapêutica, que é a base aqui para a terapia funcionar, não é? São também definidos aqui objetivos terapêuticos com a pessoa em luto, os quais vão aqui sendo trabalhados ao longo dos ganhos emocionais e terapêuticos. Mas vamos sempre no timing, no ritmo e no espaço emocional da pessoa, sem esta questão do tempo no luto, não é? Nós normalmente ouvimos falar muito que quando pessoas passam por este tipo de casos, em grande parte dos casos que nós ouvimos falar, a medicação entra logo em ação, com antidepressivos e muita coisa começam a tomar. Qual é a sua ideia acerca disto? Depende muito também aqui dos casos e da sintomatologia que cada pessoa carrega, não é? Há aqui casos clínicos em que é imperativa aqui a intervenção medicamentosa para ser aqui uma bengala que acompanha a mulher em luto, não é? Até porque em termos hormonais há aqui uma enorme desregulação, não é? Que vem aqui a aumentar a sintomatologia depressiva ou ansiosa. Existem casos em que é imperativo. Existem outros casos em que não é tão importante, não é? Em último caso, recorreremos sempre aqui a encaminhar para este contexto mais de intervenção medicamentosa, mas fazemos sempre uma avaliação inicial para avaliar o que é imperativo ou não de avançar. Cada caso é único, mais uma vez, sim. Certíssimo. Ok. Portanto, se quiserem entrar em contacto convosco, não é? E saberem até mais informações antes de darem esse passo, como é que podem fazê-lo? Podem recorrer aqui ao site da Mind, Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Nas nossas redes sociais também tendemos aqui a partilhar, por vezes, textos aqui em colaboração com a SAP Lifestyle sobre o luto, sobre a morte, sobre parentalidade e todos estes temas da psicologia que eu sinto que são imperativos. Certíssimo. Acha que, para alguém que já está há muitos anos ligado a esta matéria,
que Portugal está, ou seja, a sociedade portuguesa está num bom caminho em relação à compreensão e a mecanismos para dar resposta a pessoas que estão a passar por este sofrimento? Eu penso que sim. Eu penso que ao longo dos últimos anos, particularmente os últimos anos, tem existido esta psicoeducação acerca do processo de luto, sendo que aqui a pandemia ajudou muito nesta psicoeducação. Eu acho que foi a fase em que, enquanto psicólogos e sociedade, ouvimos mais falar sobre o luto. Haver estas respostas especializadas, terapia para o luto e grupos de apoio para o luto, também é uma forma de alguma forma, dar uma resposta que é mais individualizada e especializada, mais uma vez, e que normaliza aqui o recurso a apoio psicológico. Sim, o luto faz parte do ciclo da vida, ok, mas é das experiências mais traumáticas que vivemos. Apesar de ser um fenómeno natural e normativo, é um fenómeno que está associado ao trauma. Certíssimo. Acho que ainda temos muito para aprender com este tipo de matérias e para isso vamos ter que provavelmente convidar novamente a Mind e talvez a doutora para estar connosco, ok? Seria um Muito gosto, obrigado. claro que sim. É um tema sensível, mas é um tema que todos precisamos de ouvir e aprendemos imenso. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Obrigada. E com quem vamos estar agora a seguir? Ora bem, agora vamos estar com a doutora Ludmila, que nos vai trazer uns cosméticos espetaculares da marca dela, da Bebel, e que você vai querer conhecer. Por isso não sai daí, que nós temos muitas coisas para falar. Rejuvenescimento celular. Contamos consigo, até já. Já estamos com a doutora Ludmila. Bom dia, doutora Ludmila. Bom dia, bom dia. É um prazer tê-la Estar cá. aqui connosco novamente. Ah, gente, para mim é um prazer maior ainda, tô adorando, viu? Obrigada. Nós gostamos muito de tê-la cá no primeiro programa que tivemos juntos, conhecer a Bibel, conhecê-la também a si, e toda a paixão e todo o profissionalismo e o cuidado que tem com a pele, não só do povo do Brasil, mas também dos portugueses, porque agora a Bibel está cá. Exatamente. E está a correr tudo bem, graças a Deus, ficamos muito contentes com isso. Para quem está a assistir pela primeira vez, assim, rapidamente, como é que surgiu a Bibel? Como é que a doutora se interessou por esta área? Como é que tudo começou? Na verdade, eu tenho 30 anos de experiência nessa área, né? Falo que 30 anos é muita coisa acontece, muita experiência. E eu cuido de pele no Brasil, né, há muitos anos. Não só das peles que a gente fala assim, a gente brinca, essa pele tem acne, não tá bonita, essa pele tem mancha. Mas também das peles com problemas mesmo, né, patológicos, né, que seriam queimaduras, cicatrização. Então, eu faço muito isso no Brasil. Então, eu tenho um conhecimento de tecido conjuntivo, de pele muito profundo, porque são 30 anos, eu sou muito intensa no meu trabalho, eu adoro o que eu faço, então, acabo trabalhando muito, então é muita coisa que passa pelo consultório. E o cosmético, antigamente, há 30 anos atrás, quando eu entrei na profissão, eu também não dava muita bola para ele, né? Então, você achava que você tinha que fazer só máquina, né? Você tinha que usar máquina, e às vezes você não ligava para aquele produto. E eu fui entendendo um pouco mais de cosmetologia, fui conhecendo, eu falo que parece que é um caminho que chegou na minha vida, que eu tive que me aprofundar por um momento ali para dar umas aulas, uns cursos, e fui entendendo que quando a gente tem tecnologia de verdade, o cosmético faz muita diferença, mas ele faz muita. Então eu falo que assim, mais ou menos uns 25 anos eu cuido no Brasil da pele com cosméticos. Ok. Essa é a doutora Ludmila no Brasil fazendo o tratamento no consultório. E essa experiência foi me levando, às vezes as colegas, né, Ludmila, você não lança uma marca? Eu falava, gente, eu já faço coisa demais. Ludmila, por que você não lança uma marca? Eu falei, gente, é coisa demais, né? E isso foi acontecendo, e para resumir, a Bibel tem 10 anos de Brasil, né? E chegando aqui em Portugal há mais ou menos um ano e meio. Passa rápido, né? Parece que foi ontem que a gente chegou aqui. Mas agora que a coisa está começando a andar mais, demora um pouquinho para todo mundo conhecer. E aí a gente construiu a Bibel, na verdade, a partir da minha experiência desses 25, 30 anos. A Bibel vem com toda essa experiência dentro do pote. Então eu coloquei aquela tecnologia que me encantou, cuidando dos meus clientes no dia a dia, aquela tecnologia, eu falei, se um dia, um belo dia, realmente eu tiver uma marca, essa tecnologia vai ter que estar dentro de cada potinho. Então, cada pote da Bibel, cada produto da Bibel é desenvolvido dentro da minha experiência. Então, eu falo que tem uma experiência dentro do pote, associado, ou dentro do vidro, ou dentro do sérum, associado com a tecnologia. E a gente tem muita tecnologia de permeação. Por isso e pela permeação, pela profundidade que o produto chega, é que a gente pode falar que a gente pode sim, com um cosmético,
com tecnologia, fazer rejuvenescimento Quando celular. falamos em tecnologia, neste caso falamos mais em tecnologia e alta concentração, certo? Alta concentração e tecnologia, aquela tecnologia que entra na pele de verdade. Não é aquela que fica Não é só que ela fica meladinha. lavamos as mãos e depois creme, né? Você acha que tem que melar, né? Todo mundo quer uma coisa que mela. Na verdade, é aquilo realmente que entra, que atinge a célula-alvo dentro da pele, que a pele tem que ser cuidada de dentro para fora. Não adianta ficar só aqui do lado de fora. E essa tecnologia de permeação consegue levar uma vitamina C profundamente na pele, um ácido hialurônico profundamente na pele. Se não tiver tecnologia de permeação, não entra. Se não entrar, a pele não é cuidada da forma profunda que tem que ser. E só da forma profunda a gente pode falar de rejuvenescimento celular. Não adianta eu querer ficar só do lado de fora, porque aí eu não consigo rejuvenescer. Eu consigo até proteger, mas eu não cuido da estrutura, e a estrutura é de dentro para fora. E a Bibele vem com isso aí, com toda essa tecnologia, que é o grande diferencial de permeação, sabe, dela. Ok. E quando nós falamos nestes produtos todos, há uma coisa que acompanha por vezes grande parte das mulheres, que são as manchas. Sim. O que é que nós podemos fazer em relação às manchas? Porque às vezes aparece no rosto, depois a gente disfarça com a maquiagem. Como é que nós podemos tratar? Eu acho que é importante para a gente, antes de falar até de tratamento, é a gente entender que a mancha tem a ver com a melanina, né? A melanina é produzida por uma célula muito bacana que a gente tem na nossa pele, que é a nossa célula protetora, que é o melanócito. O melanócito libera melanina para proteger a minha pele de qualquer agressão. Às vezes as pessoas acham que a proteção é só do sol, mas na verdade não. O melanócito é uma célula, ele só tem uma função, ele é inteligente só para essa função, que é proteção da pele. Qualquer coisa que eu vá agredir a pele, vai fazer com que ele trabalhe mais. Como quando eu vou para o sol, ele vem proteger contra o sol. Mas eu poderia também ser uma pessoa que eu fizesse, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço muita coisa na cozinha e recebo muito vapor da cozinha. Então ele também vai me proteger desse vapor. Às vezes eu nem vou ao sol e a minha pele está tentando se proteger daquele calor todos os dias, porque eu trabalho com isso, né? Da mesma forma que às vezes eu faço uma escova no meu cabelo e estou sempre fazendo uma escova ali porque eu tenho uma franjinha, né? E aí sempre aquele secador na minha testa, o melanócito pode me proteger e manchar a minha testa. Então, na verdade, ele é um benfeitor que, coitadinho, vira um vilão porque ele vem proteger e se for proteger em excesso, ele vai te manchar. Ok. E mesmo falando, por exemplo, do vento, do frio. Eu ia falar exatamente isso. E às vezes as pessoas acham que a gente tem que proteger a pele só no sol. E usam o protetor achando que estão fazendo a coisa correta, só contra o sol. Mas e no frio, que não tem protetor para o frio, né? Tem o sol, mas e o vento frio, a neve, quem mora na neve, né? Aqui mesmo, aqui tem um vento... Ela fica diferente com o frio, fica né? diferente. Nesta zona e tudo. Aqui em Portugal tem um vento muito frio, né? Eu falo que aqui é mais o vento, não é nem a temperatura, é o vento. Então, como que a pele se protege desse vento? Não é o protetor solar que protege contra o vento, né? E aí o melanócito fica fazendo o quê? Fica também liberando melanina e eu posso piorar minha mancha no inverno, porque ele vem proteger contra o fio. A pessoa acha que é só no verão, né? Eu acho que essa informação é mais importante a gente entender o que esse melanócito faz na pele, para saber como que eu vou cuidar dele, porque ele pode me proteger e me manchar em qualquer situação que eu tiver. Né? Isto é um pouco um abre-olhos, né? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que o frio poderia aumentar ainda mais, intensificar as minhas manchas. Se você for ver pessoas, às vezes, que fazem muito esquiam muito, elas também são manchadas. E, às vezes, no frio, elas pioram as manchas. A gente consegue ver isso nas fotos, né? Exatamente porque, contra o frio, a pele também tem que se proteger. Quem é o protetor? O melanócito. Ele libera melanina e te mancha também no inverno. Então, há forma de reverter essas manchas sem eu prejudicar a minha melanina? Tem uma forma, que é uma forma que eu acho que as pessoas às vezes não entendem muito, porque elas não sabem que o melanócito te protege de tudo. Elas acham que é só contra o sol. Então, tá todo mundo preocupado porque vem o verão agora em Portugal, não é isso? Sim. Ah, mas eu vou poder usar seu produto no verão? Mas e o produto no verão? Porque as pessoas se preocupam com o verão. Elas não se preocupam, elas acham que no inverno elas têm só que se hidratar. Mas no inverno o melanócito também está te protegendo. Então, é muito importante a gente entender que essa palavra que a gente usa, que ele vem proteger, significa que ele está te protegendo contra agressão. E o mercado impõe uns tratamentos de beleza, de mancha, só com tratamentos agressivos, né?
Então, normalmente não é assim, o mercado não traz pra gente o peeling químico, o mercado não traz pra gente os lasers. Você acaba agredindo também o melanócito. E às vezes ele melhora um pouquinho, porque ele recua quando ele recebe agressão, dali a pouco ele piora de novo. Então, quem tem mancha sempre acha que nunca vai melhorar, nunca vai acabar, porque os tratamentos são agressivos, são inflamatórios. E esse melanócito não aguenta uma inflamação. Ele precisa dessa tranquilidade. E o que é que a Bibel vem Pois falar em é, relação e a isso? agora vamos chegar lá, né? O que é essa tranquilidade? Colocar ele estável dentro da pele, protegê-lo tanto dentro da pele, não é proteger contra o sol. Contra o sol a gente tem o protetor solar. Eu quero até dar uma dica, se der tempo, sobre protetor solar. Mas a gente tem que proteger o melanócito dentro da pele, eu tenho que blindar esse melanócito. E a gente só consegue fazer isso se a gente envolver esse melanócito de proteção dentro da pele. Ok. Por isso que eu tenho que entrar com os rejuvenescedores celulares, com os antioxidantes. Um antioxidante vai proteger a pele internamente de uma tal maneira que ela não vai deixar o melanócito oxidar quando ele vem me proteger. Então aí eu não mancho. Por isso que a gente precisa de muitas tecnologias cosméticas no dia a dia de uma pele normal, mas principalmente a manchada, para antioxidar o melanócito. Porque quando ele libera melanina, ele oxida a pele. Por isso que a gente fica manchada. Então, quando eu venho com antioxidantes, eu consigo reverter esse processo. Por isso que não adianta usar um antioxidante só do lado de fora. Eu tenho que entrar com esse antioxidante dentro da pele, porque ele fica lá dentro. Então, eu tenho que envolvê-lo com vários antioxidantes. Aí nós temos vários que eu poderia falar que a Bibele tem, logicamente, vou falar os da Bibele, mas nós temos vários antioxidantes, né? A gente até poderia tomar um antioxidante. Só que quando a gente toma um antioxidante, eu tomo, acredito que vocês também, o antioxidante que a gente toma não tem um canudinho, né, que chega direto aqui na minha mancha, né? Quando você toma um antioxidante, ele é sistêmico. Hoje eu tomei todos os meus, mas ele foi para o meu corpo todo, ele não veio só para o meu rosto. No caso da mancha, o tratamento obrigatoriamente tem que ser tópico. E você tem que colocar o antioxidante na sua pele todos os dias, porque o melanócito todo dia vai trabalhar para proteger a sua pele. Um banho quente, por exemplo, pessoas que tomam um banho muito quente, todos os dias, tem gente que toma banho pelando, né? Assim, falando Brasil, pelando. E às vezes aquele melanócito está ali, ele entra em ação, né? Então a gente tem que todo dia colocar antioxidantes. Por isso que o skincare, por isso que a tecnologia de permeação, colocar esse antioxidante dentro da pele, é muito importante para a prevenção, mas para o tratamento de clareamento. Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai conseguir. Quando nós ficamos com a pele vermelha, por vezes isso acontece também, por exemplo, quando se toma banho muito quente, não é? Exatamente. Isso também é a melanina que está em ação. A melanina vai começar a entrar em ação se você continuar com aquela pele vermelha, daquele aquecimento que ele começa por fora. Mas daqui a pouquinho o melanócito assim, opa, tem alguém me aquecendo aqui. Ele pode te manchar, a pessoa que faz muita sauna. Eu adoro sauna. Mas sauna é uma agressão à pele, né? Porque o melanócito pode... Então, uma pessoa que tem mancha não poderia estar ali fazendo sauna por um bom tempo. A não ser que ela começasse a trabalhar com esse rejuvenescimento celular através da antioxidação, dos antioxidantes. Por isso que é muito importante usar uma vitamina C que penetre na pele todos os dias. Um ácido hialurônico, que é uma molécula de água que protege o melanócito dentro da pele. Por isso que é muito importante usar peptídeos, que são construtores da pele por dentro. Então, eles vão também deixar o melanócito mais estável dentro da estrutura, da arquitetura da pele. Mas, para isso, o produto precisa de penetração e de permeação. E aí, às vezes, eu posso até ter um tratamento que eu também eu atendo no meu consultório, meu cliente vai até o meu consultório. Mas a maior arma é o dia a dia dele, muito maior do que a própria máquina que eu tenho no consultório. Porque a máquina você vai usar uma vez, mas e o resto do mês, os dias que você vai estar em casa? Você vai só fazer da clínica e não vai manter nada em casa? Tem que ter uma manutenção. E essa manutenção tem que ser antioxidante, antioxidante, antioxidante. Rejuvenescedor celular, rejuvenescedor celular, rejuvenescedor celular o tempo todo. Porque senão a gente não consegue fazer um bom trabalho. Estamos a falar em que idade? Em qualquer idade? Em qualquer idade. O melanócito, ele pode trabalhar desde uma criança
até um adulto. Porque ele sempre vai estar ali te protegendo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê isso que eu vou comentar agora é uma coisa saudável. A criança vai tomar um banho de sol, ela precisa de tomar um banho de sol. Esse banho de sol teria que ter um tempo, às vezes ela fica muito mais tempo do que isso, né? E até o melanócito dessa criança, pode ser um bebê, pode ser uma criança, ele também pode entrar em ação. Não quer dizer que ele vai te manchar quando você é criança, mas ele está sendo ali acionado. Então esse sol, ele tem que ser um sol, ele é benéfico, eu também tomo sol, a vitamina D é super importante, eu sou a favor do sol, da vitamina D, mas a gente tem que ter alguns cuidados, por isso o antioxidante vai te proteger lá naquele sol, mas ele não vai impedir o sol como o protetor solar impede. Mas ele te protege. Então, é como se fosse assim, melanócito oxida, a gente vem com antioxidante. Então, você põe ali todos os dias. A única coisa que pode fazer isso é um produto tópico, é um sérum ou um creme que tenha antioxidantes ou um booster de antioxidantes. É isso Nessa que... altura da primavera, geralmente há algumas alergias e tudo mais que surgem nestas alturas. Como é que podemos tratar da pele nesta fase? Porque estamos a deixar de ter aquela pele de inverno, não é? Daquele frio. Também não estamos no verão, estamos ali no intermédio. Como é que nós conseguimos tratar da nossa pele? A gente precisa, mesmo agora entrando, né? A gente vai sair que as temperaturas aqui são bem definidas, né? A gente vai sair agora de um inverno e vai começar a entrar na primavera. Então, realmente, já começa a ter uma mudança, né? Do tempo, do vento, do sol. Não do sol, mas a gente começa já a voltar mais ali para o sol. Então, assim, é muito importante. Primeiro, é aí que eu vou dar a dica do protetor solar também, né? Todas as vezes que a gente vai comprar um protetor solar, a gente sempre procura saber do FPS. Aí você compra o FPS. O FPS só protege a pele do lado de fora. O raio mais importante, que penetra profundamente na pele, são os raios UVA. E o FPS não protege contra os raios UVA. Eu preciso de ter uma proteção especial escrita no rótulo, protege contra os raios UVA. Porque são os raios UVA que te mancham, que são os mais profundos. Então essa é a minha primeira dica para essa época que já vai começar, a gente vai começar mais a ir para o sol. E antioxidantes que tenham biocompatibilidade com a pele. Ou biomimetismo, essa palavra é estranha, diferente, mas ela é muito importante. O biomimetismo é a pele reconhecer como se fizesse parte dela. Então, a Bibele tem essa tecnologia, uma tecnologia que ela é envolvida por permeadores biomiméticos à pele. A pele reconhece, esse permeador entra, entrega o ativo rejuvenescedor celular, antioxidante lá dentro. Então, isso é muito importante para a gente usar. Às vezes é preferível você ter um ativo que entra e a pele reconhece, do que ter 10 produtos ali em cima que você comprou pelo cheirinho, pela promoção, né? Mas não olhou a tecnologia. Pois. E aí você continua manchado e você não entende por quê. E temos tantos produtos, tantos dermocosméticos. A gente se perde. E os resultados... E esse não são aprendizado é difícil falar isso. Mas também tenho que ser sincero. Depois, quando, já não é nesta entrevista, já na primeira entrevista, quando falámos com a doutora, pelo que eu percebi, não chega apenas a comprar os produtos da Bibel. Também temos que ser vistos por si no seu consultório, para entendermos do que estamos a precisar. Porque isto é ou seja, isto não é um mundo simples, fácil de perceber o que é que eu preciso, o que é que está a acontecer. É. Mas eu acho que essa palavrinha antioxidante já ajuda, né? Sim. Vamos supor que você chegou lá no e-commerce da Bibele e resolveu olhar, depois dessa entrevista, o produto da professora Ludmila, da doutora Ludmila. E aí olhou esse produto e fala, meu Deus, o que é que eu vou comprar agora? Pelo menos ali já tem uma palavrinha antioxidante. Tem um antioxidante aqui. Ela falou do antioxidante, é esse aqui que eu vou querer. Porque é esse que vai proteger o meu melanócito, para não produzir tanta melanina, mas vai proteger a pele como um todo também. Né? A Bibel é uma marca que ajuda tanto na reparação como na prevenção. Aqui nos portugueses, o que é que percebe que eles procuram mais? Casos em que a pele está danificada, queimaduras, etc. E procuram mais na Bibel no sentido de reparação ou também já numa de prevenção, de cuidados da pele, de um bom cuidado? Eu tenho sentido que aqui em Portugal as pessoas procuram mais para o envelhecimento, para o rejuvenescimento, para tratar, né? Para o rejuvenescimento. Até mais aqui do que para manchas. Mas eu vejo que também tem muita gente com mancha, né? Mas eu entendo que quando eu recebo perguntas ou algum questionamento, alguma dúvida, sempre está mais relacionado com o rejuvenescimento. Eu sinto que aqui essa é uma pergunta importante ou uma dor importante daquela pele. E de qualquer maneira, o antioxidante,
A Bibele, com os permeadores, vão fazer o trabalho de rejuvenescimento celular, de estiramento da pele, de efeito lifting, de um rejuvenescimento mesmo, de repor as estruturas. Então, você vai ficar mais esticadinho, você vai dobrar menos a sua pele quando você sorri, então você vai ter menos marcas, então você vai estar protegido também. De todos os produtos da Bibel, qual é que acha que tem sido aquele que se tem destacado aqui em Portugal? Ai, difícil falar, né? Porque pensa, a dona que construiu, vou falar de um, não sei. Eu acho que o mais importante vou dar então 3 dicas. Mais importante, eu preciso sempre na minha pele de um antioxidante, vitamina C. Qualquer pessoa, seja homem, mulher, mais velho, mais novo, qualquer tom de pele, antioxidante precisa, vitamina C. Ok. Eu preciso de hidratar a minha pele por dentro, de dentro para fora. A Bibele faz isso. Ácido hialurônico, mas ele tem que entrar. Ok. Então eu reponho água dentro da pele. Então eu faço a minha pele ficar hidratada e mais esticadinha, mais firme. E a terceira dica são peptídeos. Peptídeos são aminoácidos construtores da pele. Então a gente tem isso nos potes, né? Então existem peptídeos de várias cadeias, 8, 10, 12, 15. Esses peptídeos constroem. Então o meu colágeno fica mais firme. Então eu falo que a gente sempre tem que ter o antioxidante, a água, que é o ácido hialurônico, e o peptídeo, que é o construtor da pele. Dessa forma, você constrói a pele e blinda, por exemplo, o seu melanócito. E vem com instruções de como é que podemos... Exatamente, exatamente. E também no nosso e-commerce tem um WhatsApp, que a gente tira, acho que eu tiro dúvidas 24 horas por dia, sempre falando do jeitinho que eu estou explicando, de uma forma que a pessoa entenda. Isso facilita também, né? A aquisição do produto e o entendimento. Então, a gente está sempre ali a postos, a partir do WhatsApp, que aparece no próprio e-commerce por enquanto. Gostar muito do que faz para Exato. responder às Sim, mas eu faço isso com bom prazer e faço mesmo, é 24 horas. Mas é gostoso, as pessoas vão aprendendo, é bom aprender. É bom você saber o que você está usando, você entender o que você está usando. Não apenas comprar por uma propaganda ou por um preço mais barato, mas saber que você está comprando aquilo porque ele tem uma tecnologia que eu vou saber exatamente o que ela está fazendo na pele. Isso é lindo demais. O que é que os portugueses têm falado acerca da Bibel, aqueles que têm experimentado? Olha, eu tenho tido um feedback muito positivo, as pessoas estão sentindo diferença, as pessoas estão ficando, vamos dizer assim, mais felizes com a pele mais esticadinha, elas estão sentindo que elas sentem que é um produto que ele realmente entra na pele e a pele absorve, ele some na pele, porque as pessoas aqui têm o costume do meladinho ainda, né? Ele some porque ele entra, ele se adere às camadas mais profundas. Então eu posso depois passar um protetor, eu posso passar uma maquiagem, mas o produto já entrou. Eu tenho tido um feedback positivo. Dentro, às vezes tem muito brasileiro também que está comprando, mais fácil da gente conversar. Mas a gente já está começando a atingir o português, que é o meu objetivo, né? E eu tenho sido muito feliz. E a nossa equipe também, graças a Deus. Espetacular. Ficamos muito contentes com essa... O que é que podemos esperar mais da Bibel? A gente pode esperar mais da Bibel alguns outros produtos que estão chegando no mercado. Alguns produtos corporais que ainda não estão que estão no Brasil, mas que a gente está trazendo aos pouquinhos, né? Produtos, por exemplo, que a gente vai trazer com transresveratrol, que é um ativo interessantíssimo, importantíssimo, que é antioxidante. Nós estamos trazendo um produto daqui a pouquinho, talvez no segundo semestre, um produto específico para acne. Então a Bibel vem aí trazendo o que já está no Brasil em sucesso e aos pouquinhos chegando, para a gente não chegar com tudo de uma vez, porque senão até o entendimento fica difícil, né? Então tem que ser de pouquinho em pouquinho. Sim, então começando com aqueles que deram mais destaque e depois então vamos introduzindo corporais. Isso também é algo muito bom porque hoje em dia daqui a pouquinho está chegando, exatamente. O que a Bibel tem hoje em Portugal consegue reparar qualquer problema facial. Desde uma acne, uma pele oleosa, poros abertos. O que a gente trouxe consegue tratar a mancha de uma forma muito importante. Então a gente consegue abordar todo o rejuvenescimento celular, mas facial no sentido de manchas, rugas, efeito lifting, preenchimento. Então a gente consegue fazer esse trabalho facial com os produtos que a gente trouxe. Daqui a pouco começa a chegar algumas coisas para reforçar ainda mais. Doutora, se quiserem entrar em contato consigo, né, para saber mais e também para encomendar os seus produtos da Bibel, como é que podem fazê-lo? Nós temos um e-commerce, né, bibele.pt, né, o Bibele é
BE de novo, LLE, né, bibele.pt. Nesse e-commerce tem toda a explicação de todos os produtos, todo um texto de descrição, mas tem um WhatsApp ali também que as pessoas podem entrar para fazer perguntas e tirar dúvidas e vão ser respondidas praticamente imediatamente. Certíssimo. Tá bom? Eu acho que não vão ter muitas mais dúvidas depois destas perguntas todas que fizemos no programa. E já sabe que este programa estará disponível dentro de 2 semanas para você rever e partilhar. Doutora, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer. Eu que agradeço, para mim, de novo, um grande prazer, viu? Obrigada por tanto carinho. Muito obrigado. Tá bom? E Obrigada. até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Hoje tivemos um programa com 2 excelentes profissionais, cada uma na sua área, e você já sabe que no Manhãs de TV nós buscamos pelos melhores para si aqui no nosso estúdio, para você ter a melhor informação, os melhores produtos, os melhores serviços, tudo para lhe ajudar. Tem um projeto e gostaria de vir amanhã, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá entrar em contato connosco através do manhãsdtv@gmail.com ou mesmo através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Se ele é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência. Gostamos muito da sua companhia, desejamos que você tenha um resto de um dia excelente, porque nós contamos consigo no próximo programa. Exatamente, com outros programas, outros convidados e outras aventuras inesquecíveis. Tchau, tchau. Até o Até próximo lá. programa.